Oi gente, eu sou a Mafê, da Ryan Travels, parceira TTW Lab, e estou aqui com um amigo, não só parceiro do turismo, mas uma pessoa muito especial que eu conheço há anos, que é o Jean da Silversea. Tudo E bem? não dá pra gente desassociar uma coisa a outra, né? Não é? É a Silversea do Jean e o Jean da Silversea. Eu brinco que a gente, depois de muitos anos na mesma empresa, passa a ser o nosso sobrenome, né, Mafê? É o A gente sobrenome. ganha essa associação, é até complicado se a gente muda, né? É verdade, é verdade. E eu tenho o prazer hoje de estar aqui para um bate-papo com ele. Jean, me conta, dentro da Silversea, que tem muitas rotas, ela explora o mundo inteiro, são vários navios maravilhosos, já tive a oportunidade de experimentar alguns. Qual é a rota que mais te encanta? Olha, vai parecer tendencioso porque é um destino que está super hype e que está todo mundo falando, mas eu fiz esse roteiro ano passado, o Japão é o que eu destacaria. E por que o Japão? Porque o que eu aprendi é que, na verdade, é uma forma diferente de fazer o Japão. O Japão é tão rico como um destino, ele não é um destino que ele é limitado a Tóquio, Kyoto e Osaka. E depois que a gente aprende sobre o destino, a gente aprende que tem Hiroshima, que tem Hokkaido, que tem Kanazawa. Você explora o país mais por um completo, Exatamente. né? Não só o básico. E o que eu aprendi também é que o Japão, na verdade, ele é complexo para explorar, porque conforme a gente visita cidades que são mais extremas, a língua fica mais difícil, É verdade. a cultura ela fica mais local e, na verdade... São destinos mais genuínos, né? Exatamente. Que o turismo não explora tanto por causa do acesso. Exatamente. E o Japão, a gente está acostumado a pensar que o Japão ele tem uma culinária que a gente acredita que é aquela culinária. E quando a gente está lá, a gente aprende que, na verdade, a culinária dele é muito maior do que a gente sabe. Verdade. E conforme a gente vai visitando cidades diferentes, a gente vai vendo que cada cidade, eles gostam de falar que a culinária deles, eles são específicos em algo. Então, por exemplo, Osaka, fritura. Um lugar que eu fui que chama Fukuoka. Nem é um lugar tão conhecido, Não. mas que o navio ele tem explorado bastante esse local. Ele é o extremo sul do Japão e é a cidade mais próxima da Coreia do Sul. E eles têm uma influência da Coreia do Sul. Que legal. Os países, eles acabam se assemelhando na culinária e um pouco da cultura. E esse roteiro são quantos dias, mais ou menos? A gente tem roteiros de 14 dias e de 10 dias. Tá. Mas eu acredito que o roteiro de 14 dias ele é mais rico, porque Mais o de completo, 10 ele né? explora mais o sul do Japão, e o de 14, além de fazer o sul, ele vai fazer Kanazawa, que está no centro do Japão, porém do outro lado de Tóquio. Então, se a gente imaginar que Tóquio está de um lado, a gente tem que navegar todo o outro lado para chegar até Kanazawa, e também Hokkaido e Aomori, que está no extremo norte, que são dois locais que não estão muito no circuito do terrestre. Hoje sim, Hokkaido cresceu muito por conta do esqui, né? É verdade. Então ele passou a ter um destaque nesse destino. Totalmente. E a gente Esse explora. ano foi um sucesso o Hokkaido. Não, o Japão ele está deixando de ser um destino limitado somente ao tradicional. Verdade. E Jean, me conta um pouco, qual que é a importância do público brasileiro para a Silversea hoje em dia? Bom, o Brasil ele passou a ter uma relevância muito grande no pós-pandemia. Sempre foi um mercado de destaque, só que a gente cresceu muito no Brasil. E o Brasil ele passou a ser um mercado, logo depois dos principais, que é Estados Unidos, Canadá, o inglês viaja muito, a Austrália e o alemão, o Brasil já vem logo em seguida. Hoje é o maior mercado da América Latina. Eu digo maior porque às vezes a gente pensa que é óbvio, mas não é. O mercado mexicano é muito forte. É verdade. E o Brasil estar à frente do México é de fato uma conquista. Então, hoje, depois desses principais mercados, o Brasil já é o maior mercado da Silversea. Então, passou a ser um mercado que a empresa investe muito e o brasileiro ele passou a gostar muito da Silversea. Então, eu acho que essa troca ela tem sido de fato um resultado que tem tornado a Silversea muito forte aqui. Acho que principalmente as agências e as operadoras, essa parceria, por exemplo, TTW, qual a importância da TTW para a Silversea hoje? Como ela ajudou a crescer o desenvolvimento do público brasileiro para a Silversea? Eu vou colocar a TTW, vírgula, pessoas.
porque na verdade eu acho que o que fez a Silversea crescer foram as pessoas assim como a Mafê, uma grande inspiradora de cruzeiro e que viaja muito e que ajuda a distribuir essa informação. O próprio Eduardo é um grande fã de cruzeiro e já fez vários Silverseas. Eu acho que ele também ajuda, a toda vez que ele vai, ele distribui, ele passa o que ele viveu. E também as vendas. Eu não acho que é só formar a opinião sobre um cruzeiro, é transformar a opinião sobre o cruzeiro. Total. As pessoas e distribuir dia, a informação, né, Mafê? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente faz uma viagem dessas e leva essa informação, a gente desenvolve um público ainda maior e apaixonado por cruzeiro. Sem dúvida, porque o que acontece no Brasil é que não existe uma publicidade muito grande desses produtos. Então a gente depende quase que exclusivamente dessa distribuição de informação que vocês fazem para nós. Então por isso a importância do trabalho que a TTW está fazendo hoje com um departamento dedicado, com pessoas super experts e também com agências que ajudam outras agências a vender. Então é um produto hoje que eu diria que ele está totalmente desmistificado no mercado. Sem dúvida. E pensar que nós somos de uma geração que cruzeiro era algo... Só para pessoas de mais idade, para destinos mais básicos. E hoje, férias, você não escolhe fazer cruzeiro, Mafê? Sempre. Eu também. Sempre. Hoje seria fácil dizer que eu faço cruzeiro porque eu trabalho com cruzeiro, mas se amanhã eu não trabalhar mais com cruzeiro, acho que eu vou continuar fazendo cruzeiro, porque eu acredito que hoje cruzeiro é o tipo de férias que eu mais descanso. Você descansa. Isso é uma verdade. Não tem que se preocupar com logística, não tem que se preocupar. Ele te leva nos melhores lugares, ele te fornece os menores passeios, a melhor gastronomia, você volta, você tem uma cabine maravilhosa, você tem serviço. É isso aí. Isso é priceless. É isso aí. Bom, gente, foi um prazer poder te entrevistar. Obrigado, Mafê. Você sabe que eu sou uma apaixonada por cruzeiro, Sim. pela Silversea. Foi meu primeiro cruzeiro, a Silversea. E nunca esquece, né? É um primeiro amor, né, Mafê? Não. Então, prazer estar aqui com você. Obrigado você e obrigado a TTW. Obrigada.